galera, estamos começando mais um programa Aí é Outra História. E aquela saudade da semana da voz dos nossos colaboradores. Por favor, pode entrar o queridão de São João, Anderson Ribas. Fala aí galera, aqui é o Anderson e eu só tenho uma coisa a dizer. Se a campanha presidencial de Jânio Quadros fosse nos anos 90, o jingle seria cantado pelo Molejão. Diga onde você vai que eu vou varrendo, já dizia querido Anderson Molejão. E a nossa querida colaboradora, nossa nilopolitana em Romaria, Giovana Almeida. Oi gente, tudo bem? Olha, se te falar, 2020 me deixou muito Jânio Quadros das ideias. E ele, o ex-cacheado do Cosmorama, Felipe Rabelo. Fala galera, e meu cabelo foi cortado por conta de forças ocultas. E ele, nosso querido editor, dono desse podcast, Pedro Costa. E aí gente, aqui é o Pedro, e eu bebo porque é líquido, se sólido fosse, comê-lo ia. Então galera, hoje nós vamos falar dessa figura controversa e também nas medidas do governo de Jânio Quadros. Então se você quer saber uma perspectiva diferente, uma interpretação diferente do que foi o governo de Jânio Quadros, vem com a gente, porque aí é outra história. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Então, galera, como já dito anteriormente, hoje vamos debater algumas medidas, algumas questões que estão relacionadas ao governo dessa figura diferenciada, eu diria, que é o presidente Jânio Quadros. Então, meus queridos colaboradores, o que falar do governo de Jânio Quadros? Então, galera, pra gente entender um pouco sobre o Jânio Quadros, a gente tem que voltar um pouquinho e entender um pouco também sobre o que aconteceu, né? O que estava acontecendo nessa bagaceira que não é a nossa vida, mas que é o Brasil, para que ele fosse eleito. O cara que estava lá no poder, que era o nosso presidente antes dele, era um homem chamado Juscelino Kubitschek. Sim, aquele famoso que tinha aquele projeto de 50 anos em 5, que deveria, na verdade, desenvolver o Brasil de forma econômica, de forma social, e que transferiu a nossa capital daqui do Rio de Janeiro lá para Brasília, né? Construindo a cidade política lá de Brasília, né? Acontece que depois do JK, depois desse governo dele, a Constituição impedia que ele fosse reeleito, né? Era algo da época, da Constituição da época, ele não poderia ser reeleito. Entretanto, eu acho que se ele pudesse ter sido reeleito, ele seria reeleito, tá? Mas isso é um achismo meu. Enfim, já que a Constituição na época não permitia a reeleição, ele indicou um cara chamado Marechal Teixeira Lott. Sim, o mesmo homem que aplicou o golpe militar legalista que colocou o próprio JK no poder, tá bom? Só que esse cara, esse legalista, esse Marechal Teixeira Lott, ele não era muito bem em discursos públicos, nem nada parecido, né? E acabou que outras figuras políticas acabaram se sobressaindo além dele. É o caso do nosso queridíssimo Jânio Quadros, que é a figura que a gente vai conversar um pouco para vocês aqui, a figura controversa do Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros, ele era um cara que meio que saiu, entre aspas, assim, meio do nada, né? Ele era um professor de geografia, então ele acabava tendo uma eloquência boa, ele escrevia muito bem, né? Ele é um pouco marcado por isso, pela sua escrita, pela sua fala rebuscada, né? E ele decidiu virar vereador. De vereador, ele acabou indo para deputado estadual e depois, em 1955, acabou sendo prefeito de São Paulo. Então aí a figura política dele começou a ser chamada mais atenção, né? O Jânio, como eu já disse, ele acabou se destacando na época e acabou vencendo as eleições desse ano, se sobressaindo contra o Teixeira Lopes e teve na época 5,6 milhões de votos, né? Ele foi um presidente para a época, isso era um número muito grande, foi um dos presidentes mais votados daquele período ali do Brasil. E ele foi, curiosamente, o primeiro presidente a assumir o governo já em Brasília,
né? Uma das suas campanhas, né, mais famosas, que a gente vai falar daqui a pouco, que inclusive é o nosso principal comentário aqui para esse programa, é a famosa Varre, Varre, Vassourinha. Varre a bandalheira, que o povo está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança do povo abandonado. Daqui a pouco vocês vão entender por que ele dizia isso e o que isso tudo queria dizer. Mas esse era um dos slogans dele. Os votos nessa época, entretanto, eles eram desvinculados na época. O que isso significava, né? Que quem ganhou para vice, na verdade, não pertencia à chapa do Jânio Quadros, e sim à chapa opositora, que era a chapa de João Goulart, né? Então a gente tem o presidente de uma chapa e o vice-presidente de outra chapa. O Jânio, ele acabou fazendo as suas propostas políticas, que a gente também vai comentar daqui a pouco, tá bom? Só tô dando um apanhado geral para vocês entenderem mais ou menos como que isso tudo aconteceu. Uma semana antes dele renunciar, o governo dele durou apenas 7 meses, tá? Ele tomou posse em 1 ano e renunciou no mesmo ano, tá? E existe uma grande controvérsia histórica de vários historiadores dizendo o porquê que ele renunciou, né? Algumas vertentes históricas dizem que, na verdade, ele renunciou como se fosse um blefe, porque ele acreditava que se renunciasse, todo mundo ia meio que ficar: caramba, Jânio, não renuncia não, por favor, a gente quer você de volta. Acontece que todo mundo meio que cagou pra ele nisso, né? Ele falou: vou renunciar, e a galera: pô, beleza, valeu aí, tamo junto. Justamente porque ele achou que as pessoas não iam aceitar o vice dele, João Goulart, porque o João Goulart já estava tendo um pouco dessa fama de comunista, mas isso aí vai ficar para outro programa. Então, só para vocês terem um apanhado geral, já que vocês já entenderam esse apanhado geral, vamos seguir para o tema principal do programa, que é o que realmente a gente quer conversar aqui com vocês. Mas no momento que a gente começou a pesquisar, a talvez conversar sobre o tema desse programa de hoje, o que mais me chamou a atenção para trazer a figura do Jânio e as suas medidas do seu governo foram as questões que ficam gravadas na memória, né, de uma população geral aqui no Brasil, que seria, como o Pedro já falou, essa questão do varre, varre, vassourinha, das medidas polêmicas desse governo que foi rápido, dessa construção da imagem do Jânio perante a mídia e perante a população geral aqui no Brasil. Então hoje a gente vai debater essas questões que estão ligadas à memória, que a história, né, vem para desmistificar, vem para ajudar a compreender melhor, né, de uma visão mais científica, eu diria, mais histórica. Então hoje vamos debater sobre isso. E aí, galera? Bom, gente, para começar, é uma questão que é bem importante. Apesar do nome dos dois serem parecidos, Jânio Quadros e João Goulart são pessoas bem diferentes. Todo mundo chama João Goulart de Jango. E aí, às vezes, tem essa coisa, né? Jango, Jânio, aí você fica meio... meu Deus. Mas são pessoas diferentes. O Jânio Quadros foi o presidente e o João Goulart foi o vice dele. Lembrando que nessa época a votação era diferente. Hoje em dia você já vota na chapa, né? No presidente e no vice. Nos anos 60 você votava separadamente para presidente e para vice. Então por isso que você tem até uma grande diferença entre, né, o Jânio Quadros e o João Goulart. Como não era votado junto, mas havia essas coligações e tal, chamando Janjan. O Jânio Quadros e o João Goulart. Mas, lembrando, pessoas diferentes. E aqui a gente vai estar falando do Jânio Quadros, tá bom? Então... pessoas diferentes e com posicionamentos ideológicos também bem diferentes, né? Porque o próprio Jânio Quadros, ele sempre, apesar, né, de, como a gente já falou, ele ter feito essas relações com a União Soviética, ele sempre posicionou contra, né, os ideais comunistas, e já o João Goulart sempre foi aí um grande entusiasta, né, dessas ideias. Então, eles eram pessoas diferentes, tanto como indivíduos, quanto como também, né, seres políticos e pensantes, né, porque eles divergiam em vários pontos. A construção da figura do Jânio é uma coisa que se estabelece, na verdade, de maneira bem ambígua, eu diria. Estudando, né, sobre o Jânio, eu realmente, o único contato que eu tinha tido com um trabalho sobre o Jânio na faculdade foi uma coisa bem rápida, né? Porque quando a gente estuda Brasil 4 tem questões, entre aspas, mais densas, então a gente passa pelo Jânio bem rápido. E o que eu tinha tido contato mesmo seriam as questões no ensino médio,
Tem até um trabalho que a gente usou aqui que debate sobre isso, né? Essas construções da história perante o Jânio dentro dos livros didáticos. E lendo sobre, eu vejo que a propaganda política para o Jânio foi muito importante, porque, primeiro, por essa questão do varre-varre, vassourinha, né? Varrer a corrupção do Brasil, ter essa visão moral atrás da campanha, mas não só isso. O Jânio obteve um apoio muito grande, você vê isso no número de votos. E o país estava passando por algumas crises, inclusive uma crise, entre aspas, moral, né? De uma busca de uma identificação moral no Brasil. Então o Jânio, ele aparece como essa figura para salvar, talvez, a família, né? Para salvar essa questão também do comunismo que estava chegando, porque essa visão anticomunista, ela não é vista no Brasil só na ditadura militar ou só na contemporaneidade, né? Porque a gente está vivendo um debate sobre isso também. Mas ela vem desde, eu diria, né, a criação da União Soviética, porque realmente a gente tem uma nação que se diz comunista nesse momento. Então tem essas questões perante a figura do Jânio. E se tem tanto apoio popular na propaganda política do Jânio, né, na campanha dele, que as pessoas faziam músicas na época, enviavam cartas pro comitê eleitoral do Jânio em apoio, assim, em massa, e sem se meio que convocar isso. Isso foi uma coisa meio que construída, levar essa figura, também muito por conta do candidato da oposição não ter muita, eu diria, muito carisma. E o Jânio, ele não é só isso, mas ele se fazia uma figura controversa, né? Se apresentava de maneira sempre muito diferente, eu diria, a forma de falar, a forma de se pôr. Ele era astrábico, então isso já formava uma figura meio caricata, com aquele óculos. E isso foi importante para ele, mas assim, quando a gente fala do Jânio, isso fica muito marcado e às vezes não se abre para outras discussões. E a gente estava até falando sobre isso, que na historiografia isso ainda não é muito explorado, mas a gente tem trabalho sobre. Como a gente falou, né, no começo, nessa questão que a Mari falou sobre a aceitação popular do Jânio Quadros, né, ela também se dá muito por conta dos discursos, né, que ele fazia, sobre a forma como os discursos dele, né, eram construídas, porque eram discursos onde ele mantinha uma certa repetição de ideias, né, uma certa estrutura repetitiva, e levava muito à memorização. Então muitas pessoas se identificavam com ele porque elas conseguiam entender e memorizar o que ele falava durante os discursos, né? Teve um discurso dele que até é bem famoso, né? E foi bem popular na época entre os eleitores que seguiam ele, que era um discurso onde ele separava as ideias entre coisas que ele classificava como coisas que ele não cria na época, que ele não acreditava, e coisas que ele acreditava. Então ele estrutura o discurso mais ou menos assim: eu não creio em tal coisa. Eu não creio que o Brasil deva ser assim, assim, assim. Eu não creio que as coisas devam ser de tal maneira. E ele dá uma lista de coisas nas quais ele não crê. E logo em seguida ele fala: mas eu creio que o nosso país tem um rumo. Eu creio que nós temos um futuro. Eu creio nisso, eu creio naquilo. Então, quando um candidato estrutura um discurso dessa forma, né, as pessoas acabam se identificando, né, e muitos historiadores, né, que se dedicam a estudar esse período e esse governo atribuem, né, o sucesso do Jânio Quadros a esse tipo de discurso, né? Inclusive tem um trabalho que a gente usou de base, né, para fazer esse podcast, que no final a gente vai citar nas nossas recomendações, que ele fala que em resposta a esse discurso, né, várias dessas cartas, né, desses bilhetes que a Mariana citou, foram enviados onde pessoas falam, né, que o discurso foi muito bom e até mesmo sugerem outras narrativas que ele pode construir, né? Como, por exemplo, ele falar coisas que o Brasil não precisa e coisas que o Brasil precisa e tal, porque realmente é uma estratégia que fez com que ele conseguisse, né, essa grande adesão aí por parte da população. Porque, pra época, cara, você conseguir quase 6 milhões de votos, né, numa época em que só pessoas alfabetizadas podiam votar, e num país que tinha um índice de analfabetismo absurdo, igual era o Brasil,
5,6 milhões de votos é muita coisa, é absurdo. Essa questão, inclusive, das cartas, né, pro Jânio, me lembra um pouco não fazendo comparações em si, porque são duas situações muito diferentes, mas de lembrança da aproximação, entre aspas, que até o Getúlio tinha um pouco com a população brasileira, né, que votava nele e tal. Até na questão das cartas também, né, que há trabalho sobre essas cartas que Getúlio recebia, até de trabalhadores em si, às vezes agradecendo ou falando sobre as questões, assim, trabalhistas e tal. Então isso me lembra um pouco, assim. E se a gente for fazer um comparativo sobre a história do Brasil, a gente vai ver que geralmente essas figuras que se aproximam muito, né, do povo, que tem essa questão de colocar, como é que eu vou dizer assim? Eu tô tentando não utilizar populismo, porque a gente vai entrar num debate muito grande aqui. Mas essas figuras realmente que têm essa voz mais popular, geralmente são as que chamam a atenção da população votante no Brasil, né? Então, a gente pode ver isso em inúmeras fases democráticas, né, do Brasil. Tudo bem que não foram muitas, infelizmente, mas as democráticas que a gente teve, a gente pode perceber isso. O Anderson estava falando e eu estava lembrando também que essa questão do voto, né, por ser na época das pessoas terem que ser alfabetizadas, mas mesmo as que não votavam tinham essa aproximação, porque compreendiam melhor qual era a proposta que estava sendo posta ali pro Brasil. E essa questão, por exemplo, da música ter ficado muito na cabeça das pessoas, isso cria uma identificação, isso cria uma aproximação. Eu estava pesquisando na internet, tem uma gravação do Luiz Gonzaga, de uma música que fala sobre o Jânio Quadros. Eu fiquei assim, cara, sabe? Então foram coisas que, mesmo pelo pouco tempo, mas que foi uma campanha eleitoral e uma eleição, assim, entre aspas, polêmica, porque é marcante até hoje na memória das pessoas, mas que perpetua algumas situações que talvez não sejam ideais, né, pra gente pensar o período. Mas isso é importante, essa aproximação, né, diria que retórica do Jânio. E essa comparação, né, que é quase impossível a gente não tentar comparar com os outros governos que alguns autores enxergam como populistas, né? Porque essa discussão de populismo sempre acaba chegando, mas só que dentro da historiografia nem isso é exatamente fechado, né? A gente tem pessoas que enxergam o populismo como trabalhismo, tem gente que enxerga o governo Lula como governo populista, tem gente que não. Então é uma discussão muito profunda, né? Não tem como a gente definir. Mas é sobre isso, essa aproximação do Jânio foi importante. Mas é interessante a gente ver essa questão da campanha. A gente está falando aqui como ele conseguiu realmente chamar a atenção da população. É uma votação expressiva, ele recebe esse apoio, essas cartas, ele realmente chama a atenção da população. E justamente por ele ter chamado tanta atenção da população, o pouco que a gente vê quando a gente estuda alguma coisa sobre o Jânio Quadros normalmente é falando sobre a campanha, né? Acaba que o estudo sobre o governo dele, que são apenas 7 meses de governo, parecem ser bem mais limitados do que o estudo sobre a campanha realmente. Mas é um negócio interessante. Eu vou tentar lembrar aqui algumas das coisas que normalmente a gente já viu, que vai completar aquilo que, por exemplo, o Anderson já citou, a Mariana. Porque, assim, existiu a questão do discurso, né? O discurso dele, como o Anderson falou, era muito claro, era muito didático, né, vamos dizer assim. Isso fazia a população se aproximar e entender melhor e gostar, né? Se identificar com mais facilidade. E existia uma questão da construção da imagem do Jânio, que é uma coisa muito doida, porque a todo custo ele tentava criar uma imagem de um homem do povo, o que é até engraçado, porque é meio contraditório com aquela imagem do Jânio que falava muitas das vezes extremamente rebuscado. O Jânio é uma figura extremamente contraditória, na verdade, né, em várias questões. Mas na construção da imagem dele, principalmente durante a campanha e ali no início do governo, é uma construção de uma imagem de um homem do povo, um homem popular, né? Como a Mariana falou, ele já era estrábico, isso já gerava, né, uma questão
meio caricata, né? Para aquela época, as pessoas elas já olhavam para o Jânio com um olhar esquisito. E aí você tem o negócio da vassourinha, né? Que não tá só na musiquinha, no slogan. Em todos os comícios do Jânio, ele levava uma vassoura, né? Tinha uma vassoura que era marca registrada dentro dos comícios dele. Então você tem várias outras coisas. Por exemplo, era muito comum que ele no meio dos comícios ele parasse de falar para dar uma mordida num pão com mortadela que ele carregava. É o pastel hoje em dia. Sim, é pastel e caldo de cana. A diferença é que o pão com mortadela ele botava no bolso. O pastel se botar no bolso acho que vai dar ruim. Mas é exatamente isso. A Giovanna tocou num ponto importante. Essa construção de imagem ela não é exclusiva do Jânio, né? Você tem vários candidatos que até hoje tentam, quando você tem um candidato que ele aparenta se identificar mais como elite, o que é a primeira coisa que ele faz? É de alguma forma buscar alguma coisa na imagem dele para construir uma proximidade com a população. Então é o pastel com caldo de cana que a gente já viu aí. Teve o exemplo do Dória recentemente, mas não teve só o Dória. Para quem está acompanhando as eleições municipais aqui no Rio de Janeiro, agora de 2020, né? Se vocês abrirem o Facebook do Washington Reis, vocês vão passar mal. O Washington Reis estava construindo calçada para os outros, mas é ele, tá riando de calça jeans e blusão e virando massa. E o Jânio tinha muito dessa coisa. Uma das outras que a galera lembra também muito é a questão do talco, né? Que ele jogava o talco por cima do paletó para dar a impressão de que ele tinha caspa. Ele deixou o cabelo crescer durante o período da campanha, que era uma coisa assim também de dar uma impressão de desleixo para fazer ele parecer mais popular. Então assim, você vê que é uma coisa muito bem pensada e muito bem construída. Porque parece que quando a gente fala dele, a gente está falando simplesmente de um cara louco o tempo todo. E eu não estou aqui dizendo que ele não era louco, tá? Eu não estou habilitado para fazer esse tipo de avaliação. Existem questões, principalmente na campanha dele, que você vê que são muito bem estruturadas. São tão bem estruturadas que acabaram dando certo. Até porque até um pouco de loucura, às vezes, no candidato, dependendo da situação que o país está passando, acaba sendo bem visto pela população. A gente não precisa ir muito longe, né? Tipo, uns 2 anos atrás, assim, quem sabe, a gente pode ver um pouco de loucura dando certo numa eleição presidencial. E para mim, essas são algumas das coisas importantes. Ver essa construção, junto com essa construção do discurso, que em especial o Anderson falou, são coisas fundamentais para a gente entender essa campanha e essa construção dessa figura do Jânio, que vai acabar ficando, né? Tipo, na verdade, foi o que marcou o Jânio, já que ele não conseguiu fazer um governo muito longo. E, gente, só pra quem de repente, né, pessoal mais novo e tal, e não conhece a figura do Jânio Quadros, né, esse lance que o Felipe falou, dessas tentativas de dar um visual de desleixo pra ele, tipo, isso era uma marca muito forte. As pessoas realmente reconheciam ele por isso, porque ele sempre foi um homem muito magro, né, ele sempre foi muito esguio, né, o corpo muito magro. E ele usava roupas maiores do que o tamanho que ele deveria usar, né? Roupas maiores do que ele. Tinha o lance dele ser estrábico, então ele usava um óculos bem fundo de garrafa, assim mesmo. Né? O lance do talco, né? Como o pessoal falou, que ele usava para poder simular caspa. Ele deixou o cabelo crescer, ia fazer comício e dar entrevista desgrenhado, né? Com cabelo despenteado, barba grande. Né, então, assim, a gravata dele sempre torta, né, ou mal amarrada, né, com um nó mal feito. Então, assim, essa questão da imagem, ela não era uma coisa, assim, sutil, né, era uma coisa que ficava bem ali mesmo visível, né, que ele tinha essa imagem de ser um cara desleixado, né, que isso passava, talvez, para a população um certo grau, entre aspas, de confiança, porque as pessoas podiam olhar e pensar, cara, esse cara aqui certamente não quer enganar a gente, porque ele não se dá o trabalho nem de se arrumar para vir fazer um comício, para dar uma entrevista, então ele realmente está querendo passar quem ele é, né? Ele não está querendo enganar, né? Só para vocês terem mesmo
uma noção aí bem precisa do que era essa questão, né, dessa imagem física, né, dessa imagem estética, né, é a palavra melhor, dessa imagem estética que o Jânio passava durante a campanha e durante o governo dele também, né, porque depois que ele se elegeu isso não mudou. Sobre essa questão da construção da imagem, eu acho que a mídia ela também ajuda, assim, mesmo que não querendo exatamente, mas assim, as fotos, por exemplo, que saíam nos jornais eram sempre do Jânio, como o Anderson falou. Desgrenhado, eles pegavam os piores ângulos, como se ele tivesse uma cara assim de maluco, de insano. Porque alguns setores, né, da mídia também, que tinham apoio de alguns setores entre aspas, da população brasileira, não queriam a eleição do Jânio, né? Queriam a continuidade daquele projeto do Kubitschek. Mas isso acaba que isso fortalece a figura, né, do Jânio mais ainda. E é isso, assim, foi uma construção importante, tanto que isso é presente até hoje quando a gente fala dele. E apesar de todo esse discurso que o Jânio tinha de se demonstrar para o povo como uma pessoa humilde, né, como alguém sendo parte daquele corpo, o principal apoio que o Jânio teve durante a sua eleição foi da UDN, que no caso era a União Democrática Nacional, né, que era um partido que tinha raízes ultraconservadoras, que era habitado justamente pelos opositores de Getúlio Vargas e que representava vários interesses das oligarquias rurais e financeiras da época, né? Inclusive, uma das grandes polêmicas que aconteceu durante esse pequeno governo do Jânio Quadros foi a de que ele tentou fazer um pequeno projeto pioneiro de reforma agrária ali, tá? Uma coisa bem assim, embrionária mesmo, tá? Uma forma bem chula, né, em que ele estabelecia, por exemplo, imposto para empresas de 30%, de vários fatores nesse sentido. Só que acabou que esse pequeno projeto dele não chegou nem a ir para o plenário, tá, galera? Era só uma parada assim muito da boca para fora que ele dizia que ia acontecer, né? Mas aí a gente já começa a ver um pouco desse choque que ele tinha em relação ao UDN, né? Que foi um partido que apoiou muito ele, mas que acaba entrando em contradição, né? E aí a gente começa a ver também alguns dos motivos de por que ele renunciou. Isso depois que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Não, na verdade, pensando assim um pouco, né, nessa questão assim da UDN, da questão de partido conservador e tal, o Jânio ele tinha muito esse discurso, né, de moral e bons costumes, e esse discurso ele cola muito no Brasil. Então eu acho que apesar da UDN ser conservadora e tal, a gente sabe que esse discurso ele cola no Brasil. Você fala da família, você fala da moral, você fala de tudo isso e muita gente, assim, bate palma e é isso mesmo. Tem que defender os valores cristãos, enfim. Isso daí não é muito difícil da gente ver isso. É muito difícil uma pessoa se eleger no Brasil saindo muito dessa imagem mesmo conservadora mesmo. É muito difícil no Brasil. Exatamente, é muito difícil você ser super progressista aqui no Brasil. Até se um candidato ele for progressista, você vai ver uma imagem dele, sei lá, indo à igreja, alguma coisa ligada a ele com a família dele. Então, parte assim dele estar sendo apoiado pela UDN é algo que realmente não me surpreende, na verdade. O que eu fiquei, na verdade, quando eu tava dando uma estudada, foi que, se você vê no início mesmo, né, da carreira política dele, ele apoiava ideias até progressistas mesmo, né? Isso foi, assim, não diria que isso foi mudando, mas aquela coisa, né? O político também, ele se adequa muito àquela situação, né? A gente tem que lembrar disso também. Várias vezes na história do Brasil a gente pode ver de situações de políticos que mudaram de lado de acordo com o que era favorável para ele. Então, não sei se foi isso que aconteceu com o Jânio, não vou aqui para afirmar nada, mas eu acho que dá para ver muito uma diferença de um discurso dele de quando ele era prefeito, né, vereador, e de quando ele virou presidente. Bom, mas assim, nós já falamos sobre a campanha, sobre essa construção da imagem do Jânio, né, de como ele vai se construindo através dessa campanha. Ele vai ser eleito, como já falaram aqui, mas uma outra coisa que marca muito o Jânio é também as medidas que ele vai tomar logo assim que ele assume o cargo, né, de presidente da República. Duas são sempre lembradas, né, sempre marcadas, duas medidas consideradas extremamente bizarras
principalmente pela ordem de prioridade que elas tiveram quando ele assume o governo, que é a proibição do biquíni e a proibição da rinha de galo. Então, assim, o cara assume, você já tem uma construção de imagem durante a campanha um tanto quanto controversa, e aí ele assume a presidência e a primeira coisa que ele faz é proibir o biquíni, o uso de biquíni nas praias, e se eu não me engano nos desfiles, nos concursos de Miss, não é isso? Então, é claro que a gente pode até tentar fazer um paralelo com esse discurso de moralidade que ele fazia, mas o mais bizarro disso tudo é essa prioridade, assim, são algumas das primeiras medidas do governo do Jânio Quadros quando ele assume a presidência. Dentre as proibições que o Felipe falou a respeito das rinhas de galo, também a respeito da retirada dos biquínis, né, que não poderiam ser usados publicamente em praias e em concursos de Miss, a gente também tem a proibição das corridas de cavalo durante os dias da semana, né? Se eu não me engano, as disputas de carteado, agora eu não tenho certeza se é o carteado transmitido pela TV ou se são os finais de semana nos bares, algo relacionado a esse tipo. Mas para vocês terem uma noção dessa parada, o quanto era séria, por exemplo, a proibição da rinha dos galos, né? Existiram aqui no Rio de Janeiro cerca de 54 galos que foram apreendidos. E desses 54, 52 foram mortos, cozidos e servidos como refeição para vários presidiários do estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Agora eu te pergunto, e os outros dois galos? É isso que eu tava pensando, e os outros dois? Ué, exatamente. O que será que aconteceu? Será que não rolou uma rinha de despedida, não? Com esses dois aí que sobraram? É isso que eu pensei também. E vamos de busca e apreensão. Ah, galera, só me corrigindo, não foi aqui no Rio de Janeiro não, tá? Essa prisão de galos aconteceu em Belo Horizonte. E ele também proibiu o lança-perfume, né? Olha aí. Pra quem não sabe, o lança-perfume era legalizado. Então, assim, não é coisa da tua época, não, irmão. Sua avó já usou lança-perfume muito provavelmente. Provavelmente. Tua avó já usou lança-perfume. Mas é porque era algo comum. Cara, era comum. Sim. O carnaval Não era visto era como comum. uso de Grandes drogas. medidas do governo Jânio Quadros. E assim, uma coisa que é bem importante de falar é que, assim, salvo engano, né, se eu não me engano, com a exceção do uso do biquíni, né, que hoje em dia, obviamente, é liberado, todas essas medidas, né, do Jânio, elas não foram revogadas. Então, assim, rinha de galo continua sendo proibida, né, o uso do lança-perfume, né, idem, né, também é proibido. Enfim, você vê que assim, foram coisas que o cara fez e que simplesmente também ninguém se preocupou em mexer. Então deixaram lá do jeito que tava. Não estou defendendo aqui que rinha de galo deva ser liberada, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, você vê que são medidas que, assim, né, foram tomadas na época, né, foram coisas que até assim, caraca, tipo, essa é a prioridade do presidente da república nesse momento. Né, mas acabou que depois ninguém nunca mais nem tocou nessas pautas, né? E aí continua do mesmo jeito que tá até hoje. Não, e assim, as medidas muito bem lembradas, né? Porque foram só 7 meses de governo, se a gente comparar com uma candidatura, né, normal, né, no Brasil. Mas também o governo Jânio, ele é muito caracterizado pelas relações diplomáticas, né? Até muito por conta disso, vai se ter, né, nesse final de governo essa visão de que talvez estivesse se estabelecendo uma relação, né, entre o comunismo e o Brasil, porque o Jânio ele reestabelece, né, o contato com países que se diziam comunistas na época, a União Soviética, a China. E o Jânio também é muito lembrado por ter condecorado nada mais, nada menos que Che Guevara, que era um líder cubano de uma revolução socialista. Então, assim, pra época isso foi tipo um choque, né, pra população. Ele condecorou com a medalha mais importante, né, que você pode dar pra alguém. Acho que era a Gran Ordem do Cruzeiro do Sul, que, se eu não me engano, é a maior condecoração que um civil pode receber. Exatamente. O Che Guevara vem ao Brasil, existem imagens disso, tipo, não é surto coletivo. Exatamente. E ele é condecorado. Tanto que quando o Jânio ele renuncia, né, já no final do governo, o Jango ele está na China. Então, assim, a visão de que o Jango é comunista, de que ele tinha essa relação com o comunismo, se dá muito por conta disso. Mas, assim, o Jango estava amando do Jânio lá. Então, ele não estava lá porque ele gostava da China, porque ele era
vice-presidente, ele tinha os seus afazeres. Então, assim, tem também essa questão da relação diplomática. Eu não sei até que ponto essa condecoração foi o interesse político, né, de se realmente conversar com os dois lados. É que eu acho que é o que foi que aconteceu, né, porque, como a gente já falou, nada é por acaso, né, por mais que se construa essa figura. Mas que é algo surpreendente pra época, é sim. Essa condecoração né, que ele concedeu aí ao Che Guevara, né, o Ernesto Guevara, foi uma coisa assim tão absurda, porque na época o país estava passando por aquele período de polarização, assim como o resto do mundo, né, gente? Né, só para lembrar aí, né, início da década de 1960, né, Guerra Fria, né, a todo vapor, Estados Unidos para um lado, União Soviética para o outro. Né, e o Brasil, né, que ao longo dos últimos anos, naquela época, né, já vinha estabelecendo fortes relações, né, com os Estados Unidos, estava ali finalmente se abrindo, né, como a gente já falou, para esses países, né, do outro lado, né, para os países do lado do comunismo, né, vamos dizer assim. Então, para um presidente da República que convidava um cara do tamanho do Che Guevara para a época para conceder uma honraria, né, uma condecoração para ele, realmente era algo que, assim, deixava muita gente minimamente irritada. Também não é à toa, né, que um outro fato, né, curioso é que o Che Guevara vem ao Brasil, recebe a condecoração e exatamente uma semana depois é a data em que o Jânio Quadros renuncia, né, o mandato de presidente da República. Né, então são eventos ali bem próximos que você vê que quando ele concede essa condecoração ao Che Guevara, o governo dele já estava nas últimas, né? Já estava respirando por aparelhos. Então, galera, como diz a nossa queridíssima Mariana de Medeiros, que fim levou esse governo do Jânio Quadros? Por que ele renunciou? O que aconteceu ali naquele momento? O que estava acontecendo ali na conjuntura do Brasil naquela época, né? O Jânio Quadros, ele renuncia em agosto de 1961 e na época é dito que ele renunciou por conta de forças ocultas que estavam ocupando ali as forças políticas próximas dele naquele momento. Entretanto, né, devido a várias entrevistas que o Jânio Quadros dá depois disso, ele diz na verdade que ele nunca falou exatamente sobre forças ocultas, mas sim que ele disse sobre forças terríveis. Até porque, segundo ele, as forças que tiraram ele do poder estavam ali vistas a toda a população, a todo o Brasil, de qualquer forma, né? Depois de depois de muitos anos, já quando ele já estava mais velhinho, inclusive ele teve que ter 3 AVCs para poder falecer, tá? Um homem duro aí de morrer, difícil de morrer, né? Quando ele já estava mais velhinho, com 70 e poucos anos, ele admitiu para alguns jornais da época que, na verdade, ele fez a sua renúncia como uma forma de blefe, né? Que ele tinha feito isso, na verdade, para que as pessoas não deixassem o João Goulart ser presidente, justamente porque na teoria o João Goulart teria esse contato maior com o comunismo do que ele, né? Então ele ia renunciar e a galera ia falar, não gente, não renuncia não, porque o João Goulart vai ser presidente no lugar dele e tal. Mas o que aconteceu na verdade é que a galera virou, pô, valeu, você vai renunciar? Tamo junto aí, vai lá chefe, se renuncia aí que tá tudo certo. Com essa renúncia do Jânio Quadros, quem assumiu provisoriamente a presidência foi na época, presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilini, né? Até porque o vice-presidente atual, que era o João Goulart, ele estava numa viagem para a China, tá bom? Novamente evidenciando essa história de comunismo, etc, né? Na época, parte do corpo militar brasileiro ele recusou aceitar a posse do Jango, já agora falando do João Goulart, tá galera? Recusou aceitar essa posse do Jango quando ele retornasse para o Brasil e acabaram até por ameaçar de prisão ele se fosse o caso. Até porque o Jango era visto, como eu já disse, uma ameaça à grande segurança nacional, justamente por conta desses interesses comunistas que aparentemente existiam ali no Brasil. Inclusive sobre a posse do João Goulart, né, agora assim, o Jango, fala-se que houve a Operação Mosquito, né? Onde alguns oficiais da Força Aérea, eu disse, né, que alguns oficiais da Força Aérea planejavam até mesmo derrubar o avião que traria ele, né, que levaria ele, acho que do Rio de Janeiro, se eu não me engano, que foi onde ele desembarcou, até Brasília para poder
tomar a posse, né? E aí falam que por conta disso, ele que bateu o pé, falou que iria de qualquer jeito, e o avião dele teve que voar a uma certa altura, né? Uma baixa altitude, para que ele não fosse para que ele não pudesse ser alvo dos caças da Força Aérea, né? Por conta dessa conspiração aí, não sei se é conspiração, se é comprovado, não sei, mas que de fato tinha na época de que, né, a Força Aérea tentaria abater o avião onde ele estaria voando para Brasília antes que ele conseguisse, né, de fato a posse como presidente. A questão realmente foi um rebu, né? Essa coisa da renúncia e tal, tanto que logo depois a gente vem a questão da campanha da legalidade, que era um setor político do Brasil que apoiava realmente a posse do Jango. Então você vai ver alguns nomes políticos importantes, tal, mais tarde até, que apoiaram. Então foi um negócio doideira, né? Mas eu sempre achei muito engraçada essa história, desde a escola, de que ele renunciava, assim, tipo, esperando, né, que o povo fosse pedir a volta e ninguém ligou. Eu fico até com um pouco de pena. Lembrando que nessa época, galera, só remetendo a algo que inclusive o Anderson já falou aqui pra gente, a gente estava numa época no Brasil, nesse momento, em que acontecia a Guerra Fria. Então o mundo estava muito polarizado justamente por essas forças do capitalismo, do comunismo, né? E por isso que isso tudo era tão aparente, por isso que isso tudo era tão mal visto ou bem visto por alguns setores da sociedade, né? Outro fator que fazia com que o João Goulart fosse visto dessa forma era por conta das causas trabalhistas que ele tinha envolvido, né? Mas isso já vai ser papo para outro episódio, para outro podcast. Quem sabe uma e outra história sobre o João Goulart ou coisa parecida. Acho que talvez não precise, porque a gente já vê muito ele dentro da sala de aula. Mas isso é tema para mais para frente, né? Em relação a essa campanha da legalidade que a Giovana comentou aqui com a gente tem algumas figuras que foram muito aclamadas na época por terem apoiado, na verdade, essa posse de Jango. Dentre elas, eu posso destacar para vocês o famoso Leonel Brizola, que mais tarde vai ser governador do estado do Rio de Janeiro, e Machado Lopes, que era um dos grandes líderes do exército. O Congresso, na época, ele acabou rejeitando o pedido de que parte do corpo militar, que havia sido feito pelo Ranieri Mazzilini, ficasse no poder até que acontecessem outras reeleições, né, porque justamente eles não queriam a posse do Jango, e isso acabou criando uma crise política muito grande na época, e como solução provisória foi criada uma emenda constitucional que mudava o sistema político do país do presidencialismo para o parlamentarismo, tá? Isso é um pedaço meio esquecido da história do país, mas aconteceu de fato. Tá bom, gente? Para quem não sabe, falando resumidamente, o presidencialismo é basicamente o modo de governo que nós temos hoje em dia, aqui no Brasil, em que existe o presidente e ele tem esse grande poder político, né? Mas no caso do parlamentarismo, esse poder, entre aspas, que o presidente tem, ele acaba se dividindo entre o presidente e um primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro é escolhido exatamente pelo Congresso Nacional. Beleza? Também fora criado nessa época, junto com esse lance do parlamentarismo, um plebiscito para que em 1965 o povo pudesse escolher se eles gostariam de continuar com esse governo parlamentarista ou voltar para o presidencialismo. Mas isso não durou muito tempo e eu vou explicar para vocês por quê. O Jango ele acabou aceitando essa reforma do governo, né, de ter um primeiro-ministro ali com ele, mesmo tendo os seus interesses divididos com esse primeiro-ministro, para que justamente essa crise política pudesse, com muitas aspas aí, ter um fim, tá bom? E mesmo assim ele acabou colocando algumas metas do plano dele, do governo político dele, em ação. Entre eles foi o famoso plano trienal. Bom, depois desse plano trienal a gente tem muita coisa, a gente tem muita história pela frente, mas eu vou parar por aqui, porque isso tudo pode ser contado em um próximo episódio, em um próximo podcast, e quando a gente entrar com mais detalhes em relação a essas medidas que estavam sendo tomadas na época. Mas, por enquanto, é isso. Tá, chegamos ao final do programa, falamos sobre as medidas, falamos sobre a construção, mas cadê a outra história do Aí Outra História? A questão toda, galera, é que por que o Jânio nos chamou a atenção nesse momento? Por alguns motivos, a imagem do Jânio voltou a ser destacada nesses últimos anos, eu diria, principalmente durante os últimos 2 anos, e agora a gente vai debater um pouco por que sobre isso. Então, é porque a gente já comentou um pouquinho aqui até, né, antes de que todas essas medidas muito populares, essa questão da propaganda e tal,
é algo que é muito semelhante a outras situações que aconteceram aqui no Brasil, inclusive, né? Se a gente for dar aquela voltada assim para 2018, a gente vê que novamente a questão de você trabalhar com esse discurso da moral, dos bons costumes, você trabalhar com essa imagem de popular, com essa imagem muito próxima ao povo, é algo que acaba dando certo, né? Quando você quer fazer essa aproximação política. Então, eu acho que não comparando duas figuras diferentes, mas dá pra gente fazer alguns, né, panoramas aí. Gente, sempre aqui, claro, por favor, não vai chegar na roda dos amigos e vai falar, não, porque o Jânio Quadros é igual ao inominável presidente atual da República. Não é isso, pelo amor de Deus. É porque o nome dele volta a um debate nesses últimos 2 anos. A mídia, ela muito compara esses dois presidentes, mas assim, lembrando que nada é igual nos momentos históricos. Isso se chama anacronismo. Você querer colocar um ponto que já aconteceu em uma questão da atualidade. Então não é isso. Então é só um debate que a gente está fazendo, pelo amor de Deus. A grande questão são os pontos em que você pode notar similaridades. Não estamos falando que é a mesma coisa, mas, né, são pontos em que a gente pode notar similaridades. Né? Você vê, né, como o pessoal falou, o discurso que se baseia na família, o discurso muito simples, né, como eu falei, o discurso muito repetitivo, muito pautado em jargões, em bordões, né? De um lado você tem a vassourinha que vai varrer, a bandalheira que vai varrer a corrupção, esse discurso de que vai livrar o país da corrupção, né? E que vai varrer, que vai acabar, que vai exterminar, que vai expurgar não sei quem da educação, que vai fazer, vai acontecer. Então você vê que são discursos que se aproximam e até muitas vezes se confundem em alguns tópicos, né? Então é o que a Mari falou, não é chegar na roda de amigos e falar, pô, eu ouvi aí outra história que o Jango é igual o outro lá que tá na presidência hoje. Não é isso, mas de fato, né, você percebe similaridades e algumas semelhanças aí, né? E eu acho que esse é o grande ponto, é a gente ver como é que essas coisas elas podem se relacionar, né? E a gente vê como a gente olhando para o passado, a gente pode muitas vezes entender o que está se passando, né, no nosso presente, né, guardadas as devidas proporções, obviamente. Então é agora aquela hora aguardada que só escuta quem fica até o final. A hora das indicações do Menino Pedro. Série, filmes, livros, textos. Tudo para você entender o que foi falado hoje. É isso mesmo que a nossa queridíssima Mariana disse. Nós vamos agora para as recomendações. E a primeira delas é uma monografia feita lá na nossa queridíssima UFRJ do campus aqui de Nova Iguaçu. Ela se chama Entre a Doutrina da Igreja e o Anticomunismo, os Decretos Moralistas de Jânio Quadros em 1961, feito pelo Marcelo de Azevedo Botelho e orientado pela nossa queridíssima Surama Condissá, né? Nossa professora, inclusive beijo Surama se você estiver escutando esse podcast. O segundo artigo que nós vamos recomendar: A Roupa Nova do Presidente, a polarização da imagem pública de Jânio Quadros, de 1947 a 1961, de Jefferson J. Queller, doutor em História pela Unicamp, olha só. O terceiro dos nossos artigos: Jânio Quadros, o pai dos pobres, tradição e paternalismo na projeção do líder, entre 1959 e 1960,
Jefferson José Queller. O terceiro artigo, também escrito pelo Jefferson José Queller, olha só. Quando o eleitor faz a propaganda política, o engajamento popular na campanha eleitoral de Jânio Quadros, de 1959 a 1960. E por último, mas não menos importante, também escrito pelo Jefferson José Queller, Entre o mito e a propaganda política, Jânio Quadros e a sua imagem pública, 1959 a 1961. Esse, no caso, é a sua tese de doutorado. Ou seja, a gente não precisava ter estudado nada disso, era só convidar o cara pra gravar o podcast com a gente, que ele ia falar tudo. É verdade. Então é isso, galera. Muito obrigado por estar com a gente até aqui. E aquelas dicas de sempre. Por favor, nos sigam nas nossas redes sociais. Já somos 1.000 seguidores, rumo aos 2.000, 3.000, 4.000, 100 milhões, quanto der. Nos sigam nas nossas plataformas, galera. Isso nos ajuda muito a crescer com o nosso podcast. E também se inscreva no nosso YouTube. Aquela antiga promessa. Vai que um dia a gente põe as caras por lá, beleza? Muito obrigada, porque, como vocês perceberam, o Jânio Quadros, aí é outra história. Um beijo.